Acharam, irmãos? Vamos lá, em nome de Jesus? Esdras 3. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, ensina, nos capacita, nos instrua, que a sua palavra adentre em nosso coração de uma forma grandiosa, poderosa, que nós venhamos entender nessa manhã o que o Senhor tem para nossas vidas, propósito para a nossa vida, direções para as nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor nos conduza e que a palavra do Senhor adentre de uma forma extraordinária. Davi disse: meu Deus, guardei sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que nós venhamos guardar a mensagem, a palavra do teu poder sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, flua sobre nós a seu querer, a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmão, diz assim: quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas, o que, irmão? Cidade. E o povo, o que, irmão? Reuniu em como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdote de Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer o holocausto sobre ele, e como está escrito na lei de Moisés, homem de quem? De Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sobre o que, irmão? O terror do povo de outras terras, ofereceram sacrifício, holocausto ao Senhor, de manhã e de tarde, celebrar as festas dos tabernáculos, como está escrito, e oferecer holocausto diário, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, oferecer o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas de lua nova, de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios de que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer o holocausto ao Senhor, embora ainda não tivesse sido posto os fundamentos do templo, do que, irmão? Do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como a comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhe tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano, depois que eles voltaram da casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram as mãos sobre e continuaram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Josué com seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos e os filhos de Judá, para juntarem, supervisionarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Hanadad, ou Haddad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsavelmente, louvando e dando graça ao Senhor, como estas palavras. Vamos aqui, irmão, agora voltar para o capítulo 1. E o que aconteceu, irmão? Israel está voltando de um cativeiro de 70 anos. E quando eles voltam, ele vai voltar de uma forma totalmente direcionada, conduzida. Ele volta com toda a força, ele volta com todo o desejo. Para quê, irmão? Para reconstruir e estabelecer a casa do Senhor. Para que restabelecer?
para que aqueles cultos que tinha outrora, ele voltasse de novo. Mas imagine, quando eles estão voltando, ele vai encontrar diversas dificuldades. E a primeira dificuldade que ele vai encontrar é moradores na terra que eles, o que, irmão? Saíram. E nós sabemos que a pior coisa, supomos, a pessoa abandona a terra, mas quando você abandona a terra, é óbvio que ali chega outros povos, com novos, o que, irmão? Com nova mentalidade, buscando um Deus diferente, novas religiões, novos pensamentos, novas práticas, e eles estão voltando para essa terra. Olha o que diz o versículo 1, diz: e quando chegou o 7º mês dos filhos de Israel, já estava morando nas suas cidades, um povo, que, irmão? Um povo se reuniu com um só homem em Jerusalém. Então o povo já estava habitando naquela cidade. Quando eles chegam lá, eles vão agora trabalhar e eles vão fazer a obra de Deus com um só pensamento. Quer dizer, nenhum ali daqueles que voltaram, todos de Israel, do exílio melhor, nenhum tinha pensamento, que, irmão? Diferente. Todos eles pensavam como só o que, irmão? Como só um homem. Então a mesma coisa somos nós. Para as coisas dar certo, nós não podemos ter em uma casa pessoas com dois pensamentos. Imagine, o que é que vai dar certo? Se eu penso uma coisa, outro pensa outra, outro pensa. Quando foi que Deus, ele viu que os homens estavam construindo lá a torre, de Babel? O que é que Deus faz? Deus traz línguas, o que, irmão? Forma línguas diferentes entre eles. E eles não conseguem mais, o que, irmão? Ir à frente. A coisa é a igreja, é a obra de Deus. Se eu penso uma coisa e vocês pensam outra, nós não vamos alcançar nenhum objetivo. Um irmão está pensando uma coisa, está pensando outra, a obra vai ficar, o que, irmão? Definhada. Ela não vai dar certo, porque um quer uma coisa, outro quer outra. E essas pessoas, ela tem que ter cuidado, porque dentro da igreja hoje, pessoas trazem um bocado de, que, irmão? De movimentos. E aí fica um pensando uma coisa, um pensando outra. Tem igreja que pensa que para receber Deus é necessário se vestir de branco, e o Espírito Santo se derrama quando todo mundo está de branco, e vai ter uma obra grandiosa, uma obra celestial, que todos têm que se vestir de branco, e aí o Espírito Santo vai descer de uma forma extraordinária. Mas eles não pensaram dessa forma. O que é que eles vieram de lá? Eles vieram com um propósito. Qual é o propósito? Reconstruir o que, irmão? O templo. Então, assim, trazendo para nós, nos dias de hoje, nós éramos um templo de Deus, mas nós estávamos totalmente, o que, irmão? Deslacerado, andando em caminhos errados, sendo conduzido por caminhos que não convinha a Deus agradar, era levado por qualquer doutrina, por qualquer pecado, qualquer erro, tinham nossos próprios pensamentos, nossas próprias vontades. Mas quando nós voltamos para o Senhor quer restabelecer em nós um novo conceito, um novo altar, uma nova vida. Amém? E o que é que Ele quer fazer conosco? Ele quer tirar aquele altar que era para servir coisas alheias, coisas insignificantes, incoerentes, inadequadas. Ele quer tirar, e agora Ele quer fazer do nosso coração o altar dEle, morada dEle, habitação dEle. Então veja que agora nós estamos voltando, e quando nós voltamos agora, voltamos para servir ao Senhor. E aí aqui realmente era formar uma casa, mas para ele formar aquela casa, era necessário que todos tivessem o mesmo pensamento. Então imagine aqui, você chega aqui, não, pastor, eu quero que o senhor pregue hoje Deuteronômio. Outro vez, não, pastor, é bom que o senhor pregue hoje Salmos. Não, eu quero, poxa, pastor, lê a Bíblia toda para mim hoje, ou 2 páginas da Bíblia. Então você vai ficar meio que, irmão, cada um com o seu pensamento, as coisas não vai dar o quê? Não vai dar certo. Então a mesma coisa também quando você constrói qualquer coisa. Você está construindo a coisa, mas se seu pensamento está longe, está em outro lugar, não tem como a coisa dar o que, irmão? Certo. Então por isso, repetindo um versículo 1, diz: e quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. O povo se reuniu como um só, o que, irmão? Como um só homem. Veja que ali não tinha aquela pessoa, não é dessa forma não. Não tinha aqueles garapa dizendo lá, não é dessa maneira não é bem assim, não é bem dessa forma, não é bem desse jeito. E a pior coisa é quando você está fazendo algo e uma pessoa chega e fala assim: será que isso vai dar certo? Será que é dessa forma?
Não é bom de fazer desse jeito, não. Não é bom de fazer dessa maneira, não. E você está lá construindo a coisa certinha, correta, porque ele está. Aí vamos lá, olha o 2. Olha o que diz o 2. Versículo 2. Diz: então levantou-se o que, irmão? Josué, filho de Zosadaque, os seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de que, irmão? De Israel, para oferecer o holocausto sobre ele, como está o que, irmão? Escrito na lei de Moisés, homem de quem? Então veja que eles não vieram de lá sem uma direção. Eles vieram na direção da palavra de Deus. Eles vieram na direção do homem de Deus, que foi quem, irmão? Moisés, que direcionou ele, conduziu eles como formar o tabernáculo do Senhor. E o que é que eles têm? Eles têm esse exemplo que lá em Êxodo, quando Moisés também vai armar o que, irmão? O tabernáculo, fazer a casa do Senhor. Então a primeira coisa que eles estão aqui pensando em fazer é levantar o que, irmão? O altar. Porque é no altar que era levado o que, irmão? Os sacrifícios. E é o altar que nós estamos hoje, irmão, não é esse altar aqui. Deus não habita em altar feito por mão que? Humana. Onde é seu altar que Deus quer morar? Onde é o altar que Deus quer habitar? É o nosso coração. E esse coração é necessário que ele esteja o que, irmão? Limpo, puro, edificado, para que o culto a Deus seja o que? Um culto racional, um culto perfeito, um culto de adoração, um culto de louvor a Ele, um culto de adoração a Ele. Então o que ele fez? Antes de ele levantar as paredes, primeira coisa que ele queria fazer era o que, irmão? Formar o que? Formar o altar. E quando nós viemos buscar a Deus, primeira coisa que Deus quer de nós não é um dízimo, não é uma oferta, não é um dinheiro, não é uma casa que você vai doar à igreja, não é um carro, é o seu coração, é a sua vida ampla, plena para servir a Ele. Não é 10% seu, não é 20% seu, Ele quer uma totalidade sua, Ele quer um coração totalmente para Ele, para agradar a Ele, para servir a Ele. E quando você tem esse coração voltado para Ele, dado para Ele, a Bíblia fala que buscar o Senhor, ou melhor, agrade do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é agradar a Deus. Então, quando nós chegamos a buscar a Deus e vir à igreja, primeira coisa que nós temos que fazer é entregar o nosso coração para quem? Para Ele. Para quê? Para que Ele venha ser adorado. Então Ele quer habitar. Então eles chegaram lá e eles falaram: opa, antes de começar alguma coisa ou fazer alguma coisa, vamos primeiro formar o tabernáculo de adoração. Era um rito que eles tinham de adorar a Deus antes de fazer qualquer obra. Antes de pedir qualquer coisa, antes de agir, nós temos que primeiro entregar nosso coração a Deus e deixar que Deus venha direcionar a gente. E como é que ele fazia? Ele fazia o que, irmão? Sobre o que? Sobre a lei. Não é isso que falou no 2? Ele fazia o que, irmão? Vamos lá repetir o 2 que ele falou? Então levantou-se Jesuá, filho de Zosadaque, e seus irmãos, sacerdote, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de que, irmão? Para oferecer o holocausto sobre ele, como está escrito no que, irmão? Na lei de Moisés. Homem de quem? Então o que é que ele tinha? E é isso que a igreja está perdendo no dia de hoje. Ela não segue mais o ritual ou o rito da Bíblia. Nós não precisamos chegar numa igreja e estar botando alguma coisa, luzes de um lado, de outro, tal, para atrair o povo. Nós não temos que estar soltando fumaça, tal, do altar e com aquele louvor de que aquele coração é sensível, tá, fazendo a pessoa chorar. Não é isso. O rito da igreja é a palavra. É seguir a palavra. E veja que as pessoas estão deixando de seguir a palavra e eles estão seguindo o que, irmão? Colocando algo para atrair pessoas, fazendo algo para as pessoas chegarem até Deus. Não é atraído pela palavra, não é atraído pela Bíblia. E eles aqui estão olhando o que, irmão? Lá como foi feito, como levantou o altar, como Moisés criou
o tabernáculo do Senhor? De que forma Ele criou? De que forma Ele fez? De que maneira? Então a mesma coisa somos nós, que subimos aqui para dar palavra. Nós temos que procurar trazer a história da Bíblia, a história do reino de Deus, as coisas de Deus para o nosso coração. A palavra que aqui está escrito, não temos que acrescentar, colocar, e está enxertando coisa para a gente atrair pessoas para vir à casa do Senhor. Nós temos que pregar a palavra, e é isso que a igreja está perdendo. Ela está deixando de olhar para a história do cristianismo. Deixando de olhar para a história, ela traz o que, irmão? Algo novo. E é isso que está acontecendo no dia de hoje. As pessoas estão trazendo o que, irmão, para a igreja? Algo novo. Ah, não é bem dessa forma, nessa simplicidade não. Vamos fazer uma coisa, vamos vestir de branco, vamos rodar, vamos corrupiar, vamos fazer algo para atrair pessoas. Ficar naquela coisa, só ler Bíblia, só ler Bíblia. Não, precisamos acrescentar alguma coisa. E a Bíblia diz o que, irmão? Que isso é o que? Enxertar coisa na palavra de quem? De Deus. E nós não precisamos enxertar. O que nós precisamos é seguir o que, irmão? A lei. É seguir a obra. É olhar aqueles homens do passado, como eles o que, irmão? Buscaram. Como eles adoraram a Deus, como eles tiveram encontro com Deus. Por isso que Paulo disse: sede meus imitadores. Começou de quem? Começou de Cristo. Então Paulo está dando um exemplo para ele. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, segue o bom caminho, segue a boa palavra, como viste em mim, como aprendeste de mim. E é isso que nós temos que levar o povo, é entender, compreender a história do cristianismo e para onde a história vai nos levar, para onde ela nos guia. Amém, igreja? Amém. Então veja que eles foram lá, e aí, qual é o intuito deles? Diz aqui o versículo 3: e firmaram o altar sobre suas bases, apesar de estarem sobre o que, irmão? Sobre o que, igreja? Versículo 3: sobre o terror do que? Dos povos de outras, ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor, de manhã, e o que, irmão? Mesmo ele sendo agora, irmão, passando um terror, uma perseguição. E você sabe que quando nós começamos a buscar a Deus, as pessoas se levantam contra a gente. Quando você começa a buscar a Deus, tem pessoas que eu vejo no meu trabalho às vezes, alguns que sabem que eu sou cristão, não querem conversar comigo. Por quê, pastor? Porque a minha conversa é Deus. A nossa conversa é Cristo Jesus. E alguns, porque você chega lá e fala uma coisa, você discorda, não concorda, não, irmão, não é bem assim não é bem assim não. Ele já não quer mais o que, irmão? Não quer mais conversa. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir aquilo que lhe convém. E a palavra de Deus é um confronto para nossas vidas. Só que eles voltaram para aquela terra, e eles agora estão encontrando o que, irmão? O que é que ele está encontrando? Está encontrando um terror. E o que é o terror? É aquela pessoa que, quando aquele povo chega para restaurar a igreja, para restaurar Israel, eles não gostam, eles não querem. No nosso corpo é assim. Quando nós levantamos para vir a igreja de manhã, há um conflito, há uma barreira para nós vir para a igreja. Não sei em vocês, mas mesmo eu sendo um pregador, tem hora que eu acordo e misericórdia. Se eu pudesse hoje, eu não ia para o culto. Mas você tem que saber que não é você que está pensando assim. É um mal que pensa, e não é, você não pode evitar esse pensamento, mas o ruim é você o que, irmão? Obedecê-lo. E fala assim: sabe de uma coisa? Eu vou me picar na cama hoje e vou dormir. Hoje nessa Santa Ceia eu vou ficar dormindo. Hoje eu não vou não. No outro domingo eu vou. E você fica em casa sem fazer o quê? Nada. Liga a televisão, liga uma coisa, vai ver outra, vai ver. Quando pensar que não, você só não se encheu de quê, irmão? De Deus, mas se encheu de tudo aquilo que não convinha. E a gente às vezes, então aqui eles estão passando pelo, mas o que nós lemos no começo é que o pensamento dele era o que, irmão? Era o que, igreja? Era igual. Então, por mais que aquela opressão, aquela perseguição que ele estava passando, mas o intuito e o pensamento deles era o que, irmão? De um só homem. Não vamos parar, não vamos desistir de levantar o que, irmão? Aquilo que nós viemos fazer. Eles tinham um propósito. O propósito estava no coração dele. A mesma coisa somos nós. Se nós tivermos propósito de estar na casa do Senhor, nada nos impede de nós estarmos aqui. É só colocar propósito. Eles colocaram isso.
E estava no coração dele o seguinte: vamos reedificar a casa de Deus, vamos restabelecer aquele local. Se é possível, vamos expulsar todos que estão ali morando, todos que estão ali, o que, irmão? Habitando. Quer ver uma coisa, irmão? Eu falei que não, mas vale em números. Acho que é 33:50, rapidinho. Eu acho que é números, viu? Acho que é números. 33:50. Números 33:50. Deixa eu ver, meu Deus. É isso, meu Pai. Oh, Deus. (50), vamos lá? Olha o que fala aí, os 50. Deus manda expulsar os moradores de que, irmão? De Canaã. Então, todo lugar que nós vamos tomar como possessão, sempre tem o que, irmão? Moradores. Quer ver uma coisa? Quando você foi tomar o lugar para oferecer a Deus e buscar a Deus, no seu coração tinha moradores. Quem é que morava lá? Morava o que, irmão? Algo que não era agradável a Deus. Morava algo que não agradava. Morava um desejo no seu coração que não era de Deus. Morava uma vontade no seu coração, umas atitudes inadequadas, incoerentes, os desejos incoerentes. Às vezes nós tínhamos aqui, irmão, até uma adoração a outros deuses. Amava lá um Deus terreno, um Deus feito por mãos humanas. E quando nós chegamos na casa de Deus, primeira coisa que nós temos que fazer é limpar o nosso altar, que é o nosso coração. É limpar ele, é expulsar de diante dele tudo aquilo que o que, irmão? Que não convém. Porque se nós não expulsar, a gente vai ficar habitando com pessoas, o que, irmão? Que não convém. E um coração sujo não agrada a quem? A Deus. Olha o que ele fala aqui, olha o 51. Fala aos filhos de Israel e diga-lhe: quando vocês estiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, deve expulsar da frente de vocês todos o que, irmão? Os moradores da onde? Da terra. Destruir todas as pedras com figuras e todas as imagens fundidas. Deve também derribar todos o que, irmãos? Santuários nos lugares, o que, irmão? Altos. Então veja, ele está voltando para lá. E quando eles voltam para Jerusalém, é óbvio, tem alguma coisa lá que está precisando ser o que, irmão? Colocada para quê? Para fora. Precisa ser expulsa. Quando Jesus entra em nossa vida, nós precisamos expurgar, jogar para fora. E quem é que expulsa isso? Não é Deus, somos nós. Deus não disse que ia tirar, Deus mandou o que, irmão? Eles tirar. Então é eu e você, nós que temos que tirar o que não convém no nosso coração. É nós que precisamos tirar. Ah, meu pai, pastor, tem um ódio, eu guardo uma mágoa, uma ira, e não sei o que, fulano. Acaba com isso. Ah, eu tenho uns traumas no passado. Tira esse trauma. O seu coração agora é altar do Senhor, é morada nele. Essa sua insensibilidade, você se achando inferior às coisas, você não é mais inferior a nada, você não deve mais nada a ninguém. Você é um servo, você é uma serva de Deus. Você não é mais aquela pessoa que anda mais cabisbaixo, desacreditado. Não, você agora tem um Deus vivo na sua vida, um Deus poderoso. O seu altar foi restaurado para adorar a um Deus vivo, a um Deus grandioso, a um Deus poderoso. O seu altar agora é para Ele. Amém, igreja? Amém. Seu altar é para Ele habitar, para Ele morar. Então, ele diz: expulse. Quando você entrar lá, faz o quê? Expulse todos os moradores que estão lá. E aqueles altos também, quebre todos os altos. Que quer dizer o quê? Quebre toda a imagem, todo o desejo que aquele povo tinha, todo o Deus que aquele povo tinha, quebre, expulse ele de lá, porque essa terra é sua. Amém. Essa terra é sua. Só que essa terra, agora que eu estou falando, você não é seu, você é de Deus. Você é servo dele, ele chamou você, ele escolheu você, destinou você para falar desse evangelho maravilhoso. Confiou em você o evangelho dele, confiou em você a grandeza dele. Ele está confiando em você, que você agora vai pregar o evangelho e vai ganhar uma multidão de pessoas para o reino dele.
E o que é que nós temos que fazer isso? Não ficar o que, irmão? Parado. Temos que expulsar, mas não expulsar somente do nosso coração, mas da nossa casa, da nossa família, do nosso ente querido. Temos que expulsar aqueles deuses ainda que eles adoram, aquela cultuação que ele dá a outros deuses, aquele culto que eles dão a outros deuses, aquela adoração que eles adoram as coisas lá ainda nesse mundo. Nós temos que ter essas pessoas para trazer ele para Israel, trazer ele para a casa do Senhor. Então Deus está trazendo um povo de volta, e Ele está dizendo: quando você vier, tem uns moradores lá, já tem pessoas habitando lá, mas você vai restabelecer de novo a casa. Deus quer restabelecer a adoração, o culto dele na sua vida. Como é que eu faço isso, Deus? Adorando a Ele, buscando a Ele. Deu para entender aqui? E aí Ele diz bem claro: tomem, no 53, tome posse do que, irmão? 53. Tem gente aí, não tem? Tome posse da onde? E o que? E more nela, porque eu lhe dei essa terra para que vocês tomem o que? Posse dela. Quando eles voltam, Israel está ocupado, mas ele disse: não, vou expulsar você, vou levantar a casa do meu Deus aqui. Tome posse do seu coração para com Deus, tome posse da sua vida, tome posse daquilo que Deus traduziu, botou para você, deu a você e quer conduzir você. Tome posse disso. Coloque no seu coração que Deus já lhe deu posse de coisas grandiosas. Coloque, tome isso por herança. Não, Deus já me deu, ninguém vai tomar. Agora é claro que toda posse para tomar é necessário o que, irmão? Expulsar quem entrou lá, porque a terra é de quem, irmão? É de Deus. E Deus disse: Deus nunca deu a gente nada, irmão, com facilidade. Nada com facilidade. Tudo nós temos o que, irmão? Que nos esforçar. Porque a Bíblia diz o que? Esforça-te, tem bom ânimo. Então uma coisa parece que não vai dar certo, não, mas se você se esforçar vai dar certo. É se esforçando. Ah, irmão, tudo que você quer fazer para você, supomos, né? O Erle, ele me ajudou bastante quando eu comecei a dar um trabalho. Se não fosse ele, acho que eu não estava lá. Ele falou: não, meu pai, bora aqui, vou te ajudar. Jamil dizia: não, peraí que o Erle vai, fica aqui hoje lá no comércio lá, o senhor vai com ele, vai lá, Erle. Aí ele saía comigo de tarde. Eu digo: não vou aguentar isso aqui não. Hoje eu faço brincando. Hoje eu saí com 50 mercadoria para entregar. Eu entreguei em 1 hora de relógio. Porque eu já sei o que, irmão? Como é que maneja as coisas. Ontem eu parei, porque eu fui para a igreja, parei ao trabalho lá e fui. Não, Deus, primeiramente Deus, depois as outras coisas. E aí hoje eu fui, fiz tudo certinho, acordei 4 horas da manhã, orei até 5 e pouca da manhã e saí, 6 horas. Quando deu 7 horas, eu já estava lá para pegar outra carga. Então, por quê? Porque primeiro, mas antes de eu sair para esse trabalho, eu fui buscar, fui orar. Busquei lá uns 40 minutos lá, buscando a Deus. Pastor, é você mostrando? Não, é mostrando para a gente, irmão, que quando você coloca a Deus, tudo dá certo. Tudo dá certo na nossa vida. Então veja que nós podemos fazer a obra de Deus trabalhando. Podemos fazer. A gente estava comentando isso no carro, né, Luciano? A gente quer ver quando se as igrejas falam assim: pastor, vocês agora vão ter que trabalhar para se sustentar. O negócio vai ficar meio difícil. Muitos que querem ser pastor aí, não vai dizer assim: o quê? Como é agora? Não, você vai praticar pouco. Não vai ter aquele lá na mamé. Não. Vai ter, mas aquele pequenininho, como ajuda só mesmo, né? Então nós temos que observar que ele fala: expulse. Aí ele fala no 54: e vocês herdarão o que, irmão? A terra por sorteio, segundo as suas famílias. A tribo mais numerosa dê uma herança maior, e a tribo pequena dê uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos dos seus pais. Então veja, nós estamos herdando hoje, não é mais terra, nós estamos herdando uma herança do Deus vivo. Estamos herdando agora
é os dons celestiais. Nós não estamos aqui para herdar terra. Não, eu estou aqui na igreja para ganhar uma casa nova, um carro novo. Não, eu estou aqui para ganhar terra celestial. Eu estou aqui para ganhar a mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, amor. Eu estou aqui para ganhar isso. Então a igreja tem que acordar que ela está aqui para ganhar os dons celestiais de Deus. Amém, irmãos? É os dons celestiais. E com esses dons celestiais que você tem, você vai vencer qualquer obstáculo, qualquer barreira, porque Deus é contigo. Qualquer uma que se levantar, nós não vamos desistir. Nós não vamos, volta para lá para nós terminarmos. Está dando para vocês entenderem, irmãos? E aí ele fala no versículo 4: celebraram a festa. Eram 3 festas. Era a festa da trombeta, festa dos tabernáculos e festa das primícias. Era 3 festas. Aí diz assim, vamos lá. E celebraram as festas dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto diário, segundo o que, irmão? O número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e de todo o que, irmão? As festas fixas do Senhor, bem como o sacrifício que trazia ofertas voluntárias ao Senhor. Veja, o que é que eles voltaram agora? Aquela casa que estava em ruína, aquela cidade que estava em Israel abandonada, ela agora volta o que, irmão? A ter os cultos de louvor a quem? A Deus. Eu te pergunto, você está tendo esse culto de louvor a Deus? Será que nós estamos como nós éramos antes? Então precisamos voltar. Precisamos voltar e ser um povo que, irmão, cultuante a Deus, que adore a Deus, que louve a Ele, que busque a Ele. Aquela cidade que estava deserta e que estava abandonada, o povo volta. Mais de 50 mil pessoas voltando para adorar quem? A Deus. Aonde tudo estava deserto. Então, mas aquela casa, ela já tinha sido o quê? Já tinha sido o quê, irmão? Já tinha sido uma casa de quê? De louvor. Está lá em Ageu. A glória da última casa é maior do que o quê? Do que a primeira. Então nós temos, eu vou trazer aqui daqui a pouco para você vai entender. Então nós temos que voltar de novo a ler Bíblia. Temos que voltar a cultuar pelas madrugadas. Temos que voltar de novo a estar nos cultos. Temos que voltar de novo a estar conversando com Deus, dialogando com Deus. Temos que voltar de novo a jejuar. Temos que voltar de novo a pregar o evangelho dele. Então nós precisamos nos levantar. A igreja de Cristo, ela está parada. Ela está como um deserto, uma assolação. Nós não vemos mais pregação de arrependimento, de vida com Deus. O que nós estamos vendo é pessoas trazendo, movendo o culto de uma coisa, eu levo um negócio, outra coisa, não quero estar falando aqui não, tome isso, tome aquilo, o culto está normal, vamos fazer uma coisa aqui para diferenciar esse culto. E a pessoa diz assim, eu vou procurar uma igreja agora que tem um movimento diferente. Eu quero uma igreja que está todo mundo de branco, pulando, dançando, curtindo, dançando, dando lá. Eu vou procurar uma igreja assim. Porque eu estou vendo que a coisa aqui é meio, parece que é parada. E eu gosto de grito, eu gosto de coisa. Eu gosto de ver coisas grandiosas. Não são os movimentos que levantam a igreja, é a palavra de Deus. É seguindo o que, irmão? O rito das escrituras. Por isso que eles falaram, eles fizeram tudo o que, irmão? Fizeram tudo como estava o que? Escrito. Nós não podemos esquecer como aqueles homens faziam no passado. Como aqueles homens eram. Homens que entraram em fornalha. Homens que enfrentaram leões. Por quê? Porque eles tinham um Deus vivo na vida deles. Então aquela cidade que estava parada, que estava sem culto, que estava sem sacrifício a Deus, ela está voltando de novo. Nós temos que fazer isso com a nossa vida. Eu estava com a minha vida parada, pastor, essa palavra vai me animar, eu vou buscar mais a Deus.
eu vou ler mais, eu vou estar mais no culto, eu vou me importar mais, porque eu não era assim, eu estou sendo. Eu estou deixando aquele desejo que eu tinha, aquela vontade de estar na casa de Deus, aquele fervor quando falava, hoje é dia de culto, eu já levantava, eita diabo, você não vai me parar. Hoje eu estou na casa de Deus, quer queira, quer não. Nem que eu chegue lá, amém, mas eu fui. Nós temos que voltar isso de novo. E eles estão voltando. Mas quando ele volta, o que é que eles encontraram? Um terror. Um terror. E você encontra um terror. Eu encontro terror. Hoje eu fui orar 40 minutos, parecendo que estava orando, já tinha orado 2 horas de relógio. E eu antigamente parava para orar a 1 hora, 1h20, 1h30, eu não estava nem aí. Mas 40 minutos parecia já que ir lá com o joelho no chão. E tem hora que você faz assim no joelho, vai lá. Mas antigamente a gente o quê? Ficava lá que eu não estava nem aí. Às vezes botava 2 almofadas no joelho lá e tome oração para dentro. Agora nós estamos orando o quê? Pouco. Oramos rápido. Vamos pedir as coisas a Deus, falar assim, Deus, o Senhor quer que eu faça isso, né? Eu sei desse jeito mesmo. Eu vou fazer, tá bom. A gente já vai pedir a Ele, que irmão, com um plano feito, com um projeto já marcado para Ele. E a Bíblia diz, se projetar com tudo, será o quê? Bem. Mas então ele falou, para projetar, mas projetando na direção dele. Então esse povo, quando ele vai projetar a casa de novo, ele vem sobre o que, irmão? Sobre a lei de Deus. Ele vem sobre a direção. Ele olha que foi, vamos lá, olha o que diz aqui o versículo 7, né? É o 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto a quem, irmão? Ao Senhor, embora ainda não tivesse sido posto os fundamentos do que, irmão? Do templo. Deu para você entender? Deu para você entender aí? Pegou aí a ficha aí, caiu a ficha? Antes de levantar o templo, fazer qualquer coisa, a primeira coisa que eles fizeram foi o que, irmão? Levantar o que? O altar. Antes de nós fazermos qualquer coisa, querer qualquer coisa diante de Deus, temos que levantar o que? Um altar para Ele. Levantar o coração para Ele, perguntar a Ele, é isso que o Senhor quer? Eu planejei tudo isso, mas é o seu plano? É o seu projeto? É a vontade do Senhor? É o querer do Senhor? É o plano, é o propósito do Senhor? Se for, glória, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Amém, irmãos? E aí ele fala bem claro que eles o que, irmão? Aí diz o 7. Então deram o que, irmão? Então ele queria formar tudo e queria fazer tudo, mas estava faltando uma coisa. Era o que? Olha o que diz aqui. Então deram dinheiro ao que, irmão? Aos pedreiros. E ao que, irmão? Bem como a comida e a bebida e o azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até o Jope, segundo a permissão que, irmão? Que lhe tinha dado Ciro, rei do que, irmão? Da Pérsia. Então veja que agora ele fala, peraí, vamos levantar aqui, mas temos que fazer o quê? Temos que pagar um pedreiro. Temos que comprar madeira. E aí ele fala aqui no 8. No 2º ano depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Zozadaque, os seus outros irmãos, sacerdotes, levitas e todo o que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram as mãos, que, irmão? Na obra, e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa de quem? Do Senhor. Aqui é uma coisa que nós não vamos deixar de passar, irmão, de maneira nenhuma. Veja que eles não levantaram qualquer levitas, levantaram levita com quanto? Com 20 anos de quê? De experiência. E às vezes nós queremos pegar pessoas que ainda nem saiu do maracujá, o maracujá ainda está ainda meio duro lá, ainda nem está sacudindo dentro, né? Queremos botar para fazer a obra de Deus, queremos botar em altar, queremos botar para pregar, e a decepção vem, não está pronto, não está preparado. E hoje as pessoas estão mais ligadas, o que, irmão? No título que estão oferecendo para ele. Aí venha para a minha igreja que você não vai ser o que você é o quê? Eu fico na cadeira lá. O quê? Você é um cara desse, com essa eloquência toda, essa coisa bonita, esse conhecimento que você tem? Não, você aqui vai ser pastor. Ou você vai ser o que, irmão? Vai dar um bocado de coisa. E a pessoa o que, irmão? Vai.
A pessoa está lá cantando, parecendo uma coisa com a voz feia. E você vai ser o quê? Cantora. Cantor. Então as pessoas estão atraindo a outras, porque, irmão, por dar o quê? Cargo, título. Então a primeira coisa que tinha que se fazer o que ali, irmão, era o quê? Formar pessoas. Era pessoas que já tinham o quê, irmão? Uma bagagem. E aí vamos lá, vou pular, vamos para o 9. Diz: então se apresentaram Josué, filho é aqui mesmo que eu estou? É no 9? No 9, né? Então se apresentaram Josué com seus filhos e os seus irmãos, e Cadmiel e os seus filhos, e os filhos de Judá, para juntamente supervisionar o que, irmão? Os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Hadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as instruções deixadas por quem? Davi, rei de quem, irmão? Eita, as instruções foram o que, irmão? As instruções foram o que, irmão? Feita. As instruções foram dadas. Temos que servir a Deus de acordo com o que, irmão? As instruções o que? Bíblica. As instruções da palavra. A palavra de Deus é que nos instrui. É ela que nos dá direcionamento. É ela que vem instruir a gente. É a palavra que instrui nosso coração. Amém, igreja? E aí eu vou pular aqui, tá bom, irmãos? Vamos lá, o versículo 11. E contava responsavelmente, e cantavam responsavelmente, louvando o quê? E dando graças ao Senhor. Com o que, irmão? Com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura o quê? Sobre quem? É como que eles estão dizendo aqui, ó. Deus é bom, toda a promessa dele, ele cumpre. Tudo que ele prometeu está se cumprindo. Ele prometeu que nós voltaríamos, nós estamos voltando. Nós voltamos. Ele prometeu que essa casa seria uma nova casa, e está sendo uma nova casa. Os louvores agora voltaram para a casa de Deus. Os cânticos voltaram. A adoração voltou para o templo. Irmão, Deus quer que no seu templo tenha adoração a Ele. Quem é esse templo? É você. Deus quer que você tenha adoração a Ele. E eles começaram a adorar. Começaram a se regozijar. A casa do Senhor está reformada. A igreja ela está sendo reformada. Está sendo trazida de novo ao conceito de Deus. E é isso que a igreja hoje tem que estar. No conceito da direção da palavra de Deus. Tem que estar hoje. Pela direção. E aí, terminando, ele fala: e todo o povo, que irmão? Jubilou com alta vozes, louvando a quem? Louvando o Senhor por terem sido lançados o que, irmão? Os alicerces da casa de quem? Do Senhor. A obra começou. Os alicerces foi o que, irmão? Fundamentado. O alicerce foi colocado. Irmão, Deus colocou alicerces em nossas vidas. Amém. Alicerces espirituais. Nós temos que ser um povo alicerçado. E depois que fiz isso, os alicerces estão voltando, eles falam mais. Olha o que ele fala no versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados, o que, irmão? Os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, levantaram as suas vozes com gritos de que, irmão? De alegria. Uns choravam e os outros o que, irmão? Jubilavam. E quem é que está aqui falando e ficou chorando? Era aqueles mais o que, irmão? Mais antigos. Aqueles que viram agora da primeira casa. Aqueles que viram agora a primeira casa, ele agora está vendo a casa ser o que, irmão? É construída. O que é que ele está pensando ali? O que é que ele está vendo na mente dele? É verdade. Aquelas pessoas que estavam longe,
O templo que estava destruído, ele agora está voltando a ter o quê? Festa de novo. Aquele templo que estava lá esquecido, jogado, há 70 anos que não se ouvia uma voz sequer, um louvor sequer. Assim éramos nós. Nós éramos templo de Deus, e o nosso louvor não era para Deus, era lá para Chiclete, era lá para Bel, era para fulano, era para ciclano. Mas agora o seu templo é para o Senhor. A sua adoração é para Deus, o seu cântico é para o Senhor, o seu louvor é para Ele, as suas músicas é para Ele, a sua adoração é para Ele. Então eles choraram porque eles estão vendo o que, irmão? Voltar de novo. E tem pessoas que na sua casa, na sua família, há outros que olham para fulano e falam assim: rapaz, aquele cara era um grande servo de Deus, aquela mulher era uma serva de Deus, aquela mulher buscava, aquele pastor era um grande homem de Deus, mas se caiu, perdeu a unção de Deus, perdeu a direção. E aí de uma hora para outra você vê aquele cara de novo voltar a louvar a Deus, a buscar a Deus, a estar louvando, bendizendo a Ele. E nós pensamos: poxa, graças a Deus. E nós choramos de quê, irmão? De alegria. Choramos de alegria, porque naquela casa que foi destruída, ela agora tem o quê? Vida. Ela agora está voltando de novo, ela está adorando a Deus. E aí, meu irmão, uns ali, o que, irmão? Chorava de alegria, porque eles sabiam o que era aquela casa. Eles contemplaram aquela casa a primeira vez, e agora estão contemplando o que, irmão? De novo. Nós precisamos contemplar essa casa do Senhor, irmão. Precisamos contemplar os céus, precisamos buscar, precisamos adorar, precisamos estar perto desse Deus, irmão. Ele não quer ver essa casa em ruína, Ele quer ver essa casa em adoração. Amém? Ele quer ver nossa vida louvando e bendizendo o nome dEle. Diga graças a Deus. Deus é o que, irmão? Deus é bom demais. Porém, repetindo 12, porém muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante dos seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de que, irmão? De alegria. Deus quer alegria na sua vida, amém? Diga graças a Deus. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração, amém? Dê uma salva de palmas para Ele.